Entre os 12 apóstolos de Jesus, há um nome que atravessou os séculos cercado por perguntas. Bartolomeu está nas listas apostólicas, mas sua voz quase não aparece nos relatos evangélicos. A tradição o aproxima de Natanael, o discípulo visto por Jesus debaixo da figueira, e também o recorda como missionário ligado ao Oriente, à Armênia e ao martírio. Este documentário acompanha essa memória com uma pergunta central: o que pertence ao Novo Testamento, o que vem da tradição antiga e o que permanece incerto? Antes de seguirmos, se você aprecia conteúdos que unem Bíblia, história e tradição cristã, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas e fortalece o canal em sua missão de evangelizar com seriedade e beleza. Para seguir esse rastro, é preciso começar pelas fontes: as listas apostólicas, o Evangelho de João e a memória preservada pelas comunidades cristãs antigas. A investigação começa na Galileia, onde a tradição situa Natanael, o discípulo de Caná que muitos cristãos antigos associaram a Bartolomeu. A primeira dificuldade é o próprio nome. Nos evangelhos sinóticos e em Atos, aparece Bartolomeu. No Evangelho de João, porém, surge Natanael e o nome Bartolomeu não é usado. Os dados pessoais são escassos. Não se conhece com segurança sua data de nascimento, nem muitos elementos de sua família. O que se pode afirmar com prudência é que Bartolomeu pertenceu ao ambiente judaico da Galileia no século I. Ao longo do vídeo, cada informação será situada em seu grau próprio: dado bíblico, tradição antiga ou memória posterior. A memória de Natanael o coloca em Caná da Galileia, dentro do universo das pequenas aldeias da Baixa Galileia. Colinas, caminhos de terra, casas de pedra e vida simples, não longe de Nazaré. Essa origem discreta ajuda a entender o início de sua trajetória. Um homem quase anônimo, inserido no cotidiano judaico da região, que passaria a ser lembrado entre os discípulos de Jesus. Essa aproximação entre os nomes ganhou força por dois motivos. Alguns discípulos eram conhecidos por mais de um nome, e Natanael aparece ligado a Filipe, com quem Bartolomeu costuma ser pareado nas listas apostólicas. Em Caná, o horizonte religioso de Natanael é apresentado como judaico e marcado pela espera do Messias. Ele aparece como alguém familiarizado com as Escrituras e atento às promessas de Israel. Sobre sua vida pessoal, a história conservou muito pouco. Não conhecemos com segurança o ano de seu nascimento, o nome de seus pais, nem a sua idade quando encontrou Jesus. O nome Natanael, porém, foi transmitido com um sentido claro: Deus deu. A escassez dos dados exige que sua figura seja reconstruída com prudência. Até aqui, a conclusão deve ser sóbria. A identificação entre Bartolomeu e Natanael é tradicional e bastante provável para muitos intérpretes. Mas o Novo Testamento não a demonstra de modo absoluto. No início do Evangelho de João, Filipe encontra Natanael e lhe anuncia que encontrou aquele de quem escreveram Moisés e os profetas. Natanael responde com uma pergunta marcada pela surpresa: poderia vir algo bom de Nazaré? A frase não precisa ser lida como simples desprezo. Ela reflete também a expectativa de um Messias associado a sinais de grandeza e reconhecimento. Filipe não responde com uma longa explicação. Ele apenas convida: vem e vê. É esse convite simples que coloca Natanael diante de Jesus. Esse é o primeiro enigma do documentário. A tradição cristã fala de uma mesma pessoa conhecida por dois nomes. Os textos do Novo Testamento, porém, preservam os nomes em conjuntos diferentes. Assim, Bartolomeu e Natanael podem ser aproximados com bons motivos, mas sem transformar a hipótese tradicional em certeza absoluta. Quando Natanael se aproxima, Jesus o reconhece como um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. A tradição viu nessa frase uma chave para compreender o caráter de Bartolomeu.
A figueira ocupa lugar importante nessa memória. A tradição recorda a interpretação segundo a qual, debaixo dela, Natanael podia dedicar-se ao estudo, à oração e à espera do Messias. A tradição ampliou essa imagem e descreveu Natanael como homem de meditação, recolhimento e fidelidade interior. Essas descrições exigem cuidado, mas ajudam a explicar como a memória cristã interpretou seu encontro com Jesus. O ponto histórico documental mais seguro é este. A tradição associou Bartolomeu a um discípulo de coração íntegro, chamado a reconhecer em Jesus o cumprimento da esperança de Israel. Agora, o silêncio de Bartolomeu ganha outro sentido. Ele não aparece como protagonista de muitos episódios, mas sua presença entre os 12 o coloca no núcleo da missão apostólica. A relevância de sua figura não depende da quantidade de palavras registradas, e sim do fato de ter sido contado entre aqueles que Jesus escolheu e enviou. E se este conteúdo está ajudando você a conhecer melhor a história dos apóstolos, aproveite para comentar abaixo. A sua participação ajuda o canal a crescer e mostra que esse tipo de conteúdo bíblico e histórico deve continuar sendo produzido. No Evangelho de João, Natanael aparece também depois da ressurreição, na Galileia, entre os discípulos que voltam ao lago. A tradição que o identifica com Bartolomeu vê nesse dado mais uma aproximação entre os dois nomes. Uma tradição biográfica posterior apresenta Bartolomeu como homem ligado ao trabalho simples, algumas vezes associado ao mundo da pesca. Esse detalhe não tem a mesma firmeza dos dados bíblicos, mas combina com o horizonte galileu de redes, barcos e caminhos junto ao lago. A partir desse ponto, o nome de Bartolomeu deixa a Galileia e entra no território mais amplo da memória missionária. Depois da ressurreição, o silêncio bíblico abre espaço para outro tipo de fonte. Tradições antigas, relatos cristãos, memórias locais e textos que atribuem a Bartolomeu viagens missionárias para regiões distantes. As tradições missionárias conduzem Bartolomeu para além da Galileia. A Ásia Menor, especialmente a região da Frígia, aparece como uma das primeiras áreas associadas ao seu ministério. Textos tradicionais, como os Atos de Filipe, aproximam Bartolomeu de Filipe e de Mariana em Hierápolis. Ali, a narrativa fala de pregação, curas e confronto com práticas religiosas locais. Esses textos pertencem a um gênero de tradição missionária ampliada. Neles, o núcleo de memória apostólica vem acompanhado de recursos narrativos típicos das histórias cristãs posteriores. Mesmo assim, os relatos conservam uma ideia recorrente. A missão apostólica teria alcançado ambientes hostis, atravessado línguas diferentes e enfrentado resistência religiosa e política. Em algumas versões, Bartolomeu sofre perseguição em Hierápolis, mas não encerra ali sua missão. A tradição o faz seguir adiante para novas regiões e novos povos. Quando as fontes antigas falam da missão de Bartolomeu na Índia, é preciso entender o termo em sentido amplo. Para autores antigos, Índia podia designar regiões orientais diversas, alcançadas por rotas marítimas e terrestres que passavam pelo Mar Vermelho, pelo Golfo Pérsico, pela Mesopotâmia e por grandes circuitos caravanistas. A tradição missionária, portanto, aponta para o Oriente Amplo, e não necessariamente para um trajeto único e perfeitamente reconstituível. Visualmente, essas rotas ajudam a compreender como a memória missionária podia ligar o Mediterrâneo a regiões orientais por mares, portos, desertos e caravanas. O ponto importante não é fixar um itinerário único, mas perceber a amplitude do mundo lembrado pela tradição. Um testemunho importante é associado a Panteno, mestre cristão de Alexandria. Segundo tradições preservadas por autores antigos, ele teria encontrado no Oriente uma comunidade que guardava memória da passagem de Bartolomeu. Essa tradição afirmava que Bartolomeu teria deixado ali uma cópia do Evangelho segundo Mateus em língua hebraica. O dado é antigo e relevante, mas deve ser apresentado como tradição recebida, não como prova material hoje verificável.
A força documental desse conjunto está menos nos detalhes lendários e mais na persistência da memória. Bartolomeu foi lembrado como missionário de fronteira, ligado a povos e regiões distantes do mundo bíblico original. Alguns relatos orientais falam de templos, divindades locais, curas, reis e conversões numerosas. Esses elementos mostram como a memória de Bartolomeu foi ganhando amplitude narrativa no Oriente Cristão. Aqui, o documentário entra em uma zona delicada. As tradições orientais sobre Bartolomeu são antigas e relevantes, mas muitos detalhes pertencem ao campo da memória religiosa e da elaboração literária. Elas podem conservar um núcleo missionário verdadeiro, ao mesmo tempo em que acumulam curas extraordinárias, reis idealizados e cenas simbólicas. Por isso, devem ser narradas como tradição, não como crônica plenamente confirmada em todos os pontos. Essa prudência não enfraquece a importância dessas narrativas. Pelo contrário, permite reconhecer o que elas revelam com mais segurança. Isto é, a fama de Bartolomeu como apóstolo ligado a povos e regiões muito distantes da Galileia. Depois dessas tradições orientais, a narrativa conduz a um território decisivo para a memória de Bartolomeu: a Armênia e a região associada ao seu martírio. Entre todas as tradições sobre Bartolomeu, a ligação com a Armênia é uma das mais fortes. A memória armênia o coloca ao lado de Judas Tadeu como um dos primeiros anunciadores cristãos na região. A antiga Albana, Albanópolis ou Albanos, é apontada como cenário tradicional do suplício de Bartolomeu. Essa localidade é associada a Derbent, no atual Daguestão, próximo ao Mar Cáspio. A associação entre o martírio de Bartolomeu e Albana ou Albanópolis levou muitos intérpretes a relacionar essa memória com Derbent. A geografia do lugar ajuda a entender a força dessa tradição. Derbent ocupa um corredor estreito entre o Mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso, marcado por muros de pedra e posição estratégica. A região tinha grande importância estratégica. Ao longo dos séculos, foi corredor disputado por povos e impérios. Antes disso, porém, a tradição cristã a recorda como espaço de antiga presença missionária. Mesmo quando os detalhes são incertos, a memória armênia insiste em um ponto: o Evangelho teria alcançado aquelas terras no princípio da era cristã, antes da cristianização oficial do país no século IV. Mas a pergunta mais delicada ainda está por vir: como terminou a vida de Bartolomeu? As tradições martiriais divergem. Algumas falam de esfolamento, outras mencionam crucificação, decapitação ou suplícios combinados. O dado central, porém, não está no detalhe cruel, mas no testemunho preservado pela memória cristã. Bartolomeu foi lembrado como apóstolo que levou a missão até regiões extremas e entregou a vida segundo a tradição. Por isso, a imagem final do martírio permanece simbólica e sóbria. Não mostra violência, mas a ausência do apóstolo e a força de uma memória que continuou a ser transmitida. A tradição apostólica não deve ser confundida com a cristianização oficial da Armênia. Esta ocorreu séculos depois, associada a Gregório, o Iluminador, e ao rei Tiridates III. Segundo a tradição, por volta de 301, a Armênia tornou-se a primeira nação a proclamar oficialmente a fé cristã. Esse processo pode ser visto como o eco de uma presença cristã anterior, associada pela memória apostólica a Bartolomeu e Judas Tadeu. Assim, Bartolomeu permanece na memória armênia não como personagem isolado, mas como uma das raízes apostólicas de uma história cristã que marcaria profundamente aquele povo. Até o retrato de Bartolomeu foi preenchido pela tradição. Uma descrição tardia fala de cabelos encaracolados, barba longa, roupas brancas e detalhes simbólicos. Esses elementos ajudam a entender a veneração posterior, mas não devem ser confundidos com o retrato histórico seguro. A história de Bartolomeu não chegou até nós como biografia completa no sentido moderno. Ela se recompõe a partir de listas apostólicas, da memória joanina sobre Natanael, de tradições missionárias e de testemunhos posteriores sobre sua veneração.
Ao fim, 3 campos precisam permanecer distintos: o seguro, sua condição de apóstolo; o provável, sua ligação com Natanael e com a memória armênia; e o incerto, muitos detalhes de percurso, martírio e relíquias. Essa combinação de certeza, tradição e silêncio explica por que Bartolomeu continua sendo uma figura tão misteriosa. O mesmo ocorre com os restos mortais. Há relatos que o situam em Albanópolis, depois na Mesopotâmia, em Lípari, Benevento, Roma e até no Monte Athos. As tradições são numerosas, mas não oferecem certeza plena. Mesmo sem reconstituir todo esse percurso, a permanência dessas tradições mostra que Bartolomeu ocupou lugar importante na memória cristã oriental, especialmente na memória armênia. Bartolomeu permanece como o apóstolo das poucas palavras e das longas distâncias. Pouco se sabe com certeza sobre seus passos, mas sua memória atravessou os séculos como sinal de uma fé que saiu da Galileia e alcançou os confins do mundo antigo. E você? Acredita que Bartolomeu e Natanael eram a mesma pessoa? Deixe sua opinião nos comentários. E acompanhe os próximos episódios da série Os Apóstolos de Jesus.